Vamos lá, galera, olha só, a palavra de hoje é Páscoa. Olha só que bacana, que legal, não? Realmente, pessoal, eu vou falar para vocês as partes mais técnicas sobre essa festa maravilhosa e essa palavra incrível que significa Páscoa. Então, galera, a Páscoa realmente é muito importante e fundamental para todos nós. Realmente é festa solene anual dos judeus, na qual é comemorada a saída do povo, a saída do seu povo judeu, ou seja, a saída do seu povo do Egito, festa anual dos cristãos, comemorativa da ressurreição de Jesus Cristo. Então, galera, a Páscoa é muito importante e fundamental. A Páscoa cristã é uma das festividades mais importantes para o cristianismo, pois representa a ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A data é comemorada anualmente no primeiro domingo após a primeira lua cheia, que ocorre no início da primavera no hemisfério sul, ou seja, no hemisfério norte, e do outono no hemisfério sul. O que a Páscoa representa para todos nós? Muitas coisas fundamentais e importantes. O que a Bíblia fala sobre a Páscoa? O domingo de Páscoa celebra a ressurreição de Jesus e a sua primeira aparição entre seus discípulos. A Páscoa já era comemorada antes da época de Jesus Cristo. Tratava-se da comemoração do povo judeu por ter sido libertado da escravidão no Egito, que durou cerca de 400 anos. Então, galera, a Páscoa é muito importante para todos os cristãos. Qual é a origem da Páscoa? Ou seja, qual é a origem da palavra Páscoa para todos nós? Pascha provém do Pachar, forma documentável na versão do 70, que significa a Páscoa, festa judaica e cristã, em particular a refeição da Páscoa, o anho pascual, com origem no hebreu Pascha, que significa, ou seja, Pascha aqui propriamente significa passagem. Olha só que bacana. E designa a festa celebrada em recordação da saída do Egito. Qual é o significado da Páscoa para os judeus? Olha só que bacana. Conhecida pelos judeus como Pesha, que significa passagem, a Páscoa judaica é uma tradição milenar que relembra a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. Qual é o significado da Páscoa no Novo Testamento? Olha só que bacana. Já no Novo Testamento, a Páscoa é a celebração da passagem da morte para a vida através da ressurreição de Jesus Cristo. Segundo o calendário cristão, a Páscoa consiste no encerramento da chamada Semana Santa. Então, galera, continuando para que a gente possa entender as partes mais técnicas e algumas histórias. Qual é a história do coelho da Páscoa? A tradição do coelho da Páscoa é a mais recente, se comparada à do ovo. O costume surgiu no século XVI, na Alemanha. Os alemães trouxeram o hábito para a América no século
19. O animal foi associado à Páscoa porque se reproduz rapidamente e simboliza fertilidade e vida nova. Olha só que bacana. Porque o símbolo da Páscoa é um coelho e um ovo. O coelho, que teria ficado preso no túmulo aberto na rocha, seria o primeiro ser vivo a testemunhar a ressurreição de Jesus. Por essa razão, ganhou o privilégio de anunciar a boa nova às crianças do mundo inteiro na manhã da Páscoa, e é ele, portanto, o suposto portador do ovo de chocolate. Então, galera, é muito importante que todos nós entendemos por que o coelho da Páscoa e não galinha. Desde o antigo Egito, o simpático roedor já era símbolo de fertilidade. Em média, porém, gera filhotes de 4 a 8 vezes por ano, de 8 a 10 coelhinhos por ninhada. Com o tempo, o coelho tornou-se também símbolo de renascimento, por ser o primeiro animal a sair da toca depois do inverno. Como surgiu a história do ovo de Páscoa? No século XVIII, confeiteiros franceses decidiram fabricar ovos de chocolate e decorar o seu interior com bombons. O costume fez tanto sucesso e se consolidou durante o período de Páscoa, mas nem todos tinham acesso a essa mercadoria, pois na época o chocolate e o ovo de Páscoa eram artigos muito caros. Então, galera, eu estudei também para que vocês possam entender a ressurreição, o que é que significa ressurreição, ato ou efeito de ressurgir, ressuscitar, vida nova, renovação, festa de Páscoa, em que os cristãos celebram a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, temos também a Semana Santa, porque os católicos comem peixe. Comer peixe na Semana Santa faz parte da tradição e da devoção cristã. O costume de comer peixe é ligado a uma forma de praticar o jejum e abstinência, uma prática ao lado da caridade e esmola, de devoção típica do tempo da Quaresma. Então, galera, a Quaresma realmente é muito importante. É liturgia, tá bom? Período de 40 dias, compreendido entre a quarta-feira de cinzas e o domingo de Páscoa. Denominação de certas plantas que florescem nessa época. Espécie de coqueiro, o fruto desse coqueiro. Então, galera, é o seguinte, que não esquecemos o verdadeiro significado da Páscoa. Porém, não podemos esquecer o verdadeiro sentido da Páscoa, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Ele morreu para nos salvar e ressuscitou para estar sempre vivo em nós. Esse é o motivo, ou seja, esse é o momento de refletirmos, reforçarmos a nossa fé e nos unirmos à nossa família, para que
possamos celebrar essa data tão especial. Então, pessoal, foi um pouco mais da história da Páscoa para todos vocês, com histórias, com partes técnicas. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Muitíssimo obrigado e até a próxima. Valeu, fui!